Olá, meu caro viajante. Obrigado por embarcar no meu humilde trem. Caso seja novo por aqui, deixe-me apresentar. Sou o Luca, ao seu dispor. E é claro, espero que você esteja admirando muito a vista. Sabe, é um pouco lindo ver as estrelas tão de perto. Só não tente comer nenhuma nuvem cósmica, elas podem congelar sua língua e te encher de radiação. Na verdade, falando sobre radiação, já ouviu falar de Quarteto Fantástico? Eu acabei descobrindo vários CDs e fitas enquanto eu recolhia vários pacotes nos espaço-estações. Geralmente eu costumo ir lá para não ficar entediado das minhas viagens e descobri bastante coisa. 3 filmes, alguns desenhos, várias participações. Teve até uma série animada com uma musiquinha estupidamente bacana. Mas eu acabei encontrando algo que me deixou estupidamente confuso e um pouco irritado, saída do ano de 2015. O que eu acho estranho, porque todas as mídias de super-heróis daquela época tinham a ser sombrias, tensas e realistas, exceto algumas que eu particularmente gosto. Eu chamo esse pequeno período que foram feitas nos cinemas como a grande era do sombrio e realista. Isso é um título realmente gigantesco e acho que devo mudar para algo melhor e mais curto. Poderia me dar uma ideia depois? Enfim, eu acho que devemos conversar um pouco mais sobre isso, talvez um pouco antes desse grande desastre. Após a recepção muito menor do que o esperado de Quarteto Fantástico Surfista Prateado, todas as ideias de uma terceira aventura da grande família de super-heróis foram engavetadas pela Fox, matando definitivamente todos os planos de uma trilogia que é algo normal de acontecer na época. Sério, se eu ganhasse R$1 a cada vez que uma sequência de um filme bacana ou mediano morresse por não ir bem na bilheteria, eu estaria completamente confuso porque não usamos dinheiro da Terra aqui no espaço. Mas já que isso é tão importante para fazer filmes, eles só cancelaram tudo e decidiram só esperar. Enquanto isso, Vingadores fazem sucesso absoluto em 2012 e a DC... bom... ela estava saindo da sua maior trilogia de sucesso que eventualmente da sua maior ruína. Que talvez poderíamos conversar em outro dia, mas eu não quero encher o seu tempo. Vendo toda essa situação no mundo dos filmes de super-heróis, os líderes da Fox finalmente acharam que era a hora perfeita de trazer o quarteto de volta. E qual a melhor forma possível para se fazer isso? Chamar toda a equipe original, fazendo um grande fim definitivo para a trilogia e fechar completamente o arco desses personagens, ou talvez fazer um acordo com a Marvel, fazendo um filme que inicie esses personagens com novos atores e assim podendo ter diversas participações com os melhores personagens que existem no MCU. E é claro que eles não fizeram isso. Na verdade, fizeram a clássica tática: vamos ser Christopher Nolan. O que sinceramente não dá certo na maioria das vezes, com o fato de que tudo tem que ser completamente explicado ou ter trajes completamente horrorosos. Desculpa, Espetacular Homem-1, eu adoro suas cenas de ação, mas seu traje tem que ser falado. Ele é um dos trajes mais feios já vistos no cinema. Que bom que o jogo do PlayStation 4 conseguiu te salvar, senão iriam falar mal dele até hoje. Bem, acho que já está na hora de apresentar grandes cérebros por trás de toda essa desgraça, conhecidos como James Slater, Simon Kinberg e Josh Trank, que é claramente uma das figuras mais controversas de toda essa produção, já que ele foi exclusivamente chamado por sua direção e roteiro em Poder Sem Limites, que, devo admitir, é um filme com muitos méritos e que realmente é muito bom. O trabalho com os personagens e toda a ideia de found footage com uma atmosfera realmente diferente para abordar superpoderes torna esse filme estranhamente bom até hoje. Entretanto, foi o aspecto realista de Poder Sem Limites que chamou a atenção dos estúdios Fox para convocá-lo para a produção. Porém, isso também prejudicou o projeto, pois ele claramente queria fazer o seu próprio Batman Begins. Eu disse que essa coisa de tentar ser Christopher Nolan prejudicava muitas produções, mas sinceramente, o roteiro que descobri que ele estava fazendo
junto com Slater parecia até bem interessante antes de Simon Kinberg decidir entrar e reescrever tudo como um dos roteiristas, mudando vários pontos da história. Na verdade, isso me faz pensar um pouco sobre como seria o roteiro original desse filme escrito antes. Mas eu acho que isso pode ficar um assunto para outro dia, porque temos que falar sobre a produção em si e do elenco antes de falarmos de Josh Trank, porque vai ser deveras complicado. Acho que uma das coisas que mais deram enxaqueca para a produção, já que a primeira vez que ele foi para o cinema foi feito de maneira totalmente prática. Interpretado brilhantemente por Michael Keaton, que conseguiu entregar tanto a dor e desconforto de ser um monstro, quanto todo o carisma e leveza de Benjamin Green, transmitindo aquela sensação do tio bacana que incentiva todos os sobrinhos a praticar esporte, e quando todo mundo gosta, pois ele sempre se dá bem com as pessoas. A escolha da vez para essa nova versão foi Jamie Bell, cuja carreira me surpreendeu. Ele estava em filmes muito bons, para falar a verdade, como King Kong de Peter Jackson, só não é mais impressionante porque ele parece muito um Tom Holland com desconto. É um ator muito bom para o personagem e com certeza tem um perfil de atuação dramática e divertida que o Coisa precisa. Mas com o ator pronto, o próximo passo é a aparência que o novo Coisa teria. E claro que não pensaram duas vezes antes de optar por computação gráfica. O Gigante Esmeralda fez isso muito bem nos filmes dos Vingadores. Por que o Coisa não? Bem, vamos começar pela parte boa. Descobri um vídeo de making of que mostra que eles estudaram por semanas como rochas se formam e suas diversas colorações, até suas texturas. E devo admitir que gosto um pouco de como tudo isso foi trabalhado, a movimentação um pouco mais lenta, o som de rochas, isso torna toda essa coisa de ser uma criatura de pedra, um monstro, realmente desconfortável às vezes. Eu genuinamente gosto disso junto com a cena do acidente no filme. Mas em minhas pesquisas eu descobri que ela seria um pouco diferente originalmente. Pelo visto, Ben seria transformada em uma pilha esquisita de rochas que daria para ver algo que assemelhasse a olhos. Depois disso, ela iria se levantar, lembrando vagamente uma forma humanoide, e enquanto se aproximava do Reed, as rochas iriam estalar, quebrar, ranger, até que todas as rochas começassem a cair. E aí sim, aquela bizarrice de pedra se tornaria o Coisa. Não vou mentir que a ideia até que me deixa intrigado. O conceito de metamorfose por uma espécie de casulo, ao invés da pele virando rocha, é bem interessante. E os modelos dessa ideia são muito bonitos. Mas uma das coisas que eu não posso elogiar é as questões dos visuais. Tem muita coisa que eles testaram, outras até que são interessantes, mas nenhuma seria muito boa. Consegui encontrar algumas imagens que particularmente não acho estranhas, mas não sei dizer, todas parecem um pouco genéricas demais pra mim. Começando por essa aqui, é interessante, eu gosto que mantiveram os 4 dedos, mas a cara tem algo que eu não sei explicar, são as sobrancelhas grandes demais, e essa coisa nas costas que às vezes parece uma carapaça de tartaruga. Tem um modelo completo até que eu consegui encontrar, mas é esquisito, por assim dizer. Aí temos outra que não parece muito estranha, até que você repara que nessa ele tem tipo uma versão com 3 dedos. Eles até queriam fazer essa parada de um monstro de pedra inacabado, mas toda vez que eu olho isso só parece cada vez mais feio. E sem dúvidas esse é o pior de todos. Ele parece estranhamente um reboco de parede mal feito do que realmente feito de pedras. Pelo visto o que eu vi é que eles estavam fazendo a concepção do Coisa se parecer com uma grande doença de pele. É um visual bem curioso, porém eu acho ele muito desconfortável. E uma coisa que todas essas coisas têm em comum é que nenhuma delas foi idealizada com calças, ou no mínimo um short. O que faz pensar que eles realmente queriam fazer algo visualmente estranho. Então é uma pena que não tínhamos uma ideia com roupa, o que eu pensei que iria encontrar nessas minhas pesquisas. Bom, agora que já vimos muito sobre o Coisa,
Vamos ver uma coisa que é difícil de ver. Ou devo dizer que é um pouco... Vamos ser sinceros em nosso ponto de vista. Não tinha muito o que mudar nela. Quer dizer, tinha, mas vou falar sobre isso um pouco mais adiante. Antes interpretada por Jessica Alba, uma linda dama que realmente estava interessada em fazer um papel de boa visão para os fãs, mas não é ela que devemos nos prestar a olhar agora, e sim a nova atriz que faz Sue Storm, conhecida como Kate Mara. Ela foi conhecida por ter feito muitas coisas até que bem impressionantes, como House of Cards, 127 Horas e Perdido em Marte. A senhorita Mara foi uma das mais dedicadas ao projeto, querendo até ler algumas das histórias sobre a equipe para ter um ponto de vista mais correto da sua personagem. E eu acho que acabei exercendo muitos trocadilhos sobre ver as coisas. Entretanto, é literalmente sobre isso que se trata. Pelo visto, eles queriam algo mais puxado para a invisibilidade realista, ou quase invisibilidade, por assim dizer. Pois em minhas pesquisas eu achei imagens que mostraria que veríamos o interior dela como órgãos e ossos, mas acredito que a ideia era só sumir em camadas até não vermos mais nada. Particularmente, eu acredito que isso seja muito nojento de se ver. E acredito que Trank deveria estar querendo deixar as pessoas desconfortáveis com isso, mesmo que realmente seja algo que aconteça nos quadrinhos às vezes. Mas acredito que realmente foi uma ótima escolha ter sido cortado do filme final. Mas uma coisa que eu devo admitir ser a minha favorita é como os poderes de campos de força são estupidamente bem representados. Essa manifestação meio chamas azuis brilhantes são realmente muito boas e dá um ar muito lindo. Igualmente com o traje, que é o único traje desses que eu salvaria, para ser sincero. As luvas e as mangas curtas realmente dão um ar muito bonito. Se tivessem colocado detalhes em azul nesses uniformes, eu admito que esse seria o mais bonito de todos. E falando em chamas, por que não falamos sobre o fósforo mais galanteador e encrenqueiro que já existiu? Em 2005, o personagem foi perfeitamente interpretado por Chris Evans, que fez a melhor interpretação do personagem que já existiu, e ninguém até hoje conseguiu superar sua atuação. Mas no filme que estamos falando, Johnny Storm foi vivido por Michael B. Jordan, que de forma impressionante foi a primeira escolha unânime do diretor e do estúdio. Porém, Michael está um pouquinho longe da caracterização visual. Tá bom. Vamos entrar em uma área um pouquinho perigosa e complicada em questões de fidelidade. Pelo visto, os fãs da época também não gostaram disso, pois a produção recebeu diversas ameaças pela mudança de etnia. Isso com certeza seria muito pior, pois os planos originais eram que eles queriam transformar toda a família Storm em negra. Tirando a chuva de meteoros polêmicos de lado, podemos ver algo de despertar interesse em sua concepção, que são as suas chamas. A equipe de produção estudou atentamente o comportamento de brasas, labaredas e todo tipo de fogo para trazer os melhores efeitos possíveis na questão de alguém realmente se incendiando, tanto que colocaram até fogo em um indivíduo da produção. Infelizmente, uma das poucas coisas que eu consegui foram certas artes conceituais. E olha, eu não gostei nem um pouco delas. Eu só acho que essa estética de pele queimada e toda cheia de feridas não ia ser muito legal. Principalmente porque eu me preocupo com o fato de talvez eles planejassem que essas queimaduras fossem permanentes. E olha que fica muito pior. Veja isso, ele basicamente se tornou carvão. Não tenho muita coisa além disso sobre esse Johnny, e eles foram claros como uma estrela anã em como eles queriam o personagem. Então, já que eu não quero esticar muito esse assunto, devemos deixar o Johnny se apagar um pouco. Falando em esticar, acho que já está na hora de falarmos do líder dessa equipe, principalmente muito reconhecido por ser... criatividade, genialidade e liderança. Essas são as palavras que podem definir Reed Richards, a maior mente da Marvel. Toma essa, Stark. E isso foi o que Johan Griffith, em Hope por falar esse nome muito confuso, entregou com muita paixão. Francamente,
A harmonia dos atores e da equipe de 2005 é quase um alinhamento planetário de tão fantástico que isso foi. Pois o Yuan transmite aquele amor e fascínio pela ciência e sua preocupação para trazer o Ben de volta ao normal depois que viu o que ele se tornou. Seria muito difícil arranjar alguém para ser o novo Richard depois dessa escala perfeita que tivemos. Mas quem se esticou até alcançar o papel foi Miles Teller, que tinha acabado de protagonizar Whiplash e o remake de Footloose poucos anos atrás. Mas ao contrário de Michael B. Jordan, Josh Trank acabou, como podemos dizer, brigando muito com a Fox para ter o Miles como Senhor Fantástico. Mas o Reed do Teller foi até que muito bem, e realmente interessante. E acredito que ele poderia ter muito desenvolvimento em uma sequência que nunca viu a luz do dia. Eu sei que parece que vou alongar a conversa. Entretanto, eu só consegui achar 2 imagens em artes conceituais. Então eu quero esse pequeno momento para falar sobre 2 coisas. A primeira arte é essa bem simples que mostra detalhes de um possível traje feito com aparatos para manter os membros dele no lugar. E é disso que eu desejo falar agora. Uma das piores coisas desse filme são os seus uniformes, que, sinceramente, não entendo porque teve essa ideia de serem trajes de contenção. Tendo em vista que essas vestimentas, a maioria serem muito genéricas, um dos integrantes do grupo nem as possui. E eles não parecem ser muito eficientes. Como a Suki me parece apenas uma roupa sem nada de especial, enquanto o Reed é um embaelhado complexo de molas e cabos que é até um pouco interessante, mas muito inútil, sendo que depois ele consegue se esticar e se manter fixo numa forma normal sem precisar do traje, deixando todo aquele equipamento complexo de lado e ficando com um uniforme muito sem graça. E de bônus, ele ainda ganha um traje novinho em folha no final do filme, que eu admito que eu adoraria ver como iria funcionar em ação. Eu me pergunto se isso aconteceria com os outros personagens em filmes futuros, pois o Johnny tá numa situação bem ferrada, viu? Já que, pelo que o filme nos explica, ele está constantemente pegando fogo, então... Bem, agora podemos ir para outra imagem. E tem um detalhe que eu acho muito interessante. Nela, o Reed ainda está com aquele traje estranho que serve para conter os braços dele, enquanto um pequeno amigo metálico observa trabalhar. Herbie estaria no filme, e tinha uns visuais interessantes que me lembra bastante o BB-8 na franquia Star Wars. E também tinha esse com uma cabeça de câmera de segurança. Bonitinho. E é curioso que o Herbie também teria aparecido no primeiro Quarteto Fantástico, se eu me lembro bem, com um visual bem parecido a uma época específica dos quadrinhos. Agora eu não quero mais esticar o nosso assunto, pois estamos muito perto do nosso destino. Mas acho que poderíamos falar um pouco sobre o maior dos vilões e a maior das decepções. Vamos falar sobre... O fim do seu mundo é o início do meu. Essa foi particularmente uma das partes mais revoltantes das minhas pesquisas. Acho que deveria jogar alguma dessas coisas na anã branca mais próxima e deixar sumir da existência do cosmos. Mas antes de falarmos desse destino trágico, nós veremos uma das possíveis coisas mais fracas feitas no de 2005. Vivido por Julian McMahon, que descansa em paz, fez o máximo possível que deram para ele. Caso queira mais informações sobre o de 2005, recomendo que vá ao Tralhas do John, pois ele é a pessoa correta que pode suprimir suas curiosidades. Agora podemos falar do poderoso, do implacável, o temível Victor Domashev. Pera, que? Ah, sim, essa foi uma das terríveis coisas que por muito pouco foi para o filme final. O nome vinha da ideia de que Victor teria esse sobrenome para se tornar mais realista. Ele não seria o poderoso e temido líder da Latvéria. Ele na verdade seria apenas um hacker antissocial que usaria o nickname Doom. E eu ainda não acredito que eles acharam que essas ideias fariam esse filme competir com o grande sucesso da Marvel na época.
E com o que a DC estava fazendo quando ainda tinha gente com esperança de dar certo, mas também consegui arranjar algumas coisas enquanto eu procurava em certas caixas. E achei coisas que eu nunca pensei que existiriam. Podemos começar com essa arte conceitual do destino que na minha concepção tá bem legal. Achei muito melhor do que tivemos no filme final. Mas até aí qualquer coisa é melhor do que a que foi para o filme. Esse visual meio Japão feudal antigo é realmente interessante. E até demonstra o que o Dr. Destino quer passar. Demonstrar que é um grande e poderoso imperador. Isso faz muito sentido com o personagem. Eu também achei algumas artes de cenários como a Lativéria, que estaria no Planeta Zero, o que indica que isso teria acontecer lá no final do filme. Falaremos sobre essas artes depois, pois agora eu quero mostrar uma imagem mais próxima da máscara do Dr. Destino. Como eu mesmo disse, eles tentaram fazer esse Dr. Destino parecer um shogun ou algo muito semelhante ao imperador japonês. E isso é totalmente referenciado em sua máscara. Depois tenho essa versão sem a máscara que revela que ele seria um clássico Destinobo e que o verdadeiro Dr. Destino está em algum outro lugar no Planeta Zero. Ele tem um rosto totalmente quebrado que eu acredito que seria revelado depois que o Coisa desse um baita soco nele. Me pergunto se essa heterocromia também seria algo do Destino original ou algo que seria apenas para classificar os seus robôs. Falando de rosto, descobri duas imagens bem detalhadas do capacete barra rosto do Dr. Destino. E dá para ver que todo aquele metal e vidro realmente se fundiram à força à carne do Victor. Isso é um pouco desagradável, porque eu não vejo algo ameaçador e imponente. Literalmente, eu não consigo ver o Dr. Destino aí, mas sim uma imagem que dá muita pena. Ele tem uma carinha de cachorro de rua faminto pedindo pão e... eles quiseram fazer algo meio body horror com o rosto dele, que foi um trabalho muito bom. O problema é que ele tá sempre com a cara muito suja para você ver todos os detalhes. Mas não se preocupe, pois eu tenho maquetes do rosto dele. E nossa, isso é bem nojento, mas me admira que ele ainda tenha nariz e lábios. Eu sempre pensei que eles estariam derretidos por conta dos detalhes que aconteceram com ele, mas aí estão. E ele ainda por cima perdeu as orelhas, e claramente isso afetou sua mente até uma certa loucura. Um detalhe que eu vi só olhando essa imagem é que a capa dele na verdade é a própria bandeira dos Estados Unidos que eles levaram antes do acidente. Isso é um detalhe de continuidade bem bacana. Olha só, estamos chegando perto da próxima espaço-estação. Então eu vou falar minhas últimas descobertas, que são apenas alguns conceitos de cenário e um pouco da divulgação para o filme. Vamos começar pelas artes de localizações, como o local de experimentos do Reed, que por algum motivo tem uma área cheia de Nintendinhos. Como isso funciona para viagens interdimensionais, eu não faço ideia. Mas também tem a bandeira que eles usaram na zona negativa, ótimo toque de continuidade. Também temos locais na área 57, como o local de contenção do Reed e onde o Johnny desperta, que seria algo mais como ele se assustando com o fato de estar eternamente em chamas. Outro local que eu amaria ter visto é um tipo de dormitório do Coisa, que os móveis seriam feitos de concreto maciço, mas pelo que parecem também ser marcas de queimadura. Diria que o Tocha Humana também iria visitar o quarto e pegar uma pegadinha no Ben, ou eles seriam um colega de quarto. Acredito que eles deveriam ter mais cenas convivendo durante esse primeiro ano que nunca vimos. Também temos várias versões do Fantastic Carro, que poderia ter sido até uma Fantastic Van, e tiveram cenas filmadas que nunca foram para o filme, com uma grande sequência de ação do Coisa que sim está em alguns trailers, mas ela nunca foi completada. E para finalizar, temos uma quantidade até que bem pequena de marketing do filme na época, como uma propaganda da marca de refrigerante chamada Crush e uma parceria com uma lanchonete chamada Wendy's. Denny's. Eles fizeram um menu exclusivo com 4 pratos especiais e uma sobremesa. Esses são o Coisa Burger, a frigideira do Tocha Humana, o café da manhã da Mulher Invisível e a fantástica omelete de 4 queijos. Sim, eles não fizeram nenhum prato especial para o Senhor Fantástico.
o líder da equipe sendo escanteado desde 2015. Até o destino ganhou uma sobremesa de sorvete especial. E admito que se esse menu estivesse disponível, eu adoraria comer aquela omelete e o coisa burger. Parece um ataque cardíaco, mas eu ia me esforçar. Olha só, pelo visto chegamos ao nosso destino. Agradeço por ter me dado um pouco do seu tempo e creio que tenha aproveitado. Caso tenha alguma ideia para as minhas futuras pesquisas, deixe na caixa de comentários perto da saída. Tem papel e caneta lá, é claro. Obrigado por ter curtido a viagem. E lembre-se, você é sempre bem-vindo no meu trem sem destino.